Bom, agora nós temos um vídeo que fala do número de Froude, tá? Dentro do contexto ainda de escoamentos livres, né? As características básicas dos escoamentos livres. Bom, primeiro vamos ver como é a obtenção do número de Froude. Se a gente pegar a equação de energia específica e derivarmos aquela equação em relação à profundidade y, nós obtemos esta expressão que ainda pode ser trabalhada e aí chegamos nesta outra expressão. Para continuar esse trabalho, então, a gente observa o seguinte: tomamos uma faixa de área bem pequena, infinitesimal, correspondente à largura superficial da superfície livre, e nessa faixa nós sabemos que a área molhada infinitesimal é BDY. Bom, então aqui a gente tem aqui, ó, DADY, e aí podemos jogar nesta equação esta relação. Se a gente usar a equação da continuidade, a gente pode substituir no lugar do Q a área vezes velocidade. Bom, continuando, ainda podemos utilizar a definição de profundidade hidráulica, né, isolando a variável B, e aí modificamos mais uma vez a equação. Trabalhando ainda mais, a gente pode chamar esta razão aqui de FR ao quadrado. Esta razão, então, é o chamado número de Froude. Tá? O número de Froude é mais uma maneira da gente classificar o regime de escoamento. Bom, mas vamos continuar. Igualando a expressão anterior a zero, a gente tem, então, que o número de Froude é 1. Tá? Esse ponto é justamente o ponto de energia mínima, e que a gente já viu que o ponto de energia mínima na curva de energia específica é onde se situa o quê? A profundidade crítica. Bom, vocês estão vendo aqui nessa figura, onde nós temos... aqui foi colocada duas formas de representar a mesma figura. Vamos utilizar a forma seguinte, ó, a forma que a gente está acostumado na matemática. A abscissa, o y como abscissa, e a energia no eixo tradicional das ordenadas. Né? Se a gente observar, bom, o ponto de mínimo está ali, que é o ponto de energia específica mínima correspondente à profundidade crítica, e nessa região, a região dos escoamentos onde as profundidades são menores que a crítica é a região justamente de escoamento supercrítico ou torrencial. Agora observe, a derivada negativa aqui é negativa nesse trecho da curva, porque a função é decrescente. Mas a derivada é negativa se o número de Froude for maior que 1. Então, número de Froude maior que 1 significa que escoamentos são supercríticos. Você pode fazer uma análise análoga e chegar à conclusão que para profundidades maiores que a profundidade crítica, ou seja, escoamentos fluviais ou subcríticos, você tem número de Froude menor que 1, conforme esse resumo. Então, número de Froude igual a 1, escoamento crítico. Número de Froude maior que 1, escoamento supercrítico. Número de Froude menor que 1, escoamento subcrítico. E aí, um pequeno exercício que eu vou deixar para vocês, mas vou dar uma explicação agora. Trata-se de um exercício de aplicação de fórmula, da fórmula de Froude para classificar o regime. Nós temos um canal de seção retangular, ou seja, geometria conhecida, com a base de 5 metros. Temos duas seções, então aqui a seção com a profundidade de 1 metro e a seção 2 com profundidade de 67 centímetros. Né? A vazão que está passando por esse canal é de 10 metros cúbicos por segundo. Para classificar esse regime, temos então que calcular o número de Froude, aonde? Em cada seção. Tá? A velocidade em cada seção você obtém dividindo a vazão de 10 metros cúbicos por segundo pela área da seção, que é fácil de calcular porque se trata de um canal com seção retangular. A área na seção 2 também da mesma forma, divide a vazão. Para achar a velocidade você divide a vazão pela área. A profundidade hidráulica, quem é? Num canal retangular, vocês sabem que a profundidade hidráulica coincide exatamente com a profundidade de escoamento. Então, na seção 1, 1 metro. Na seção 2, 0,67 metros. Vocês vão descobrir que numa seção vai dar subcrítico e na outra seção vai dar supercrítico, mas isso eu deixo para vocês fazerem como exercício. Interpretações do número de Froude. Vamos lá. O número de Froude possui 3 interpretações possíveis. Uma interpretação é que ele trata da razão entre as forças de inércia e as forças gravitacionais.
Vocês já viram a interpretação dessa no número de Reynolds, onde tínhamos as forças de inércia sobre as forças viscosas, não é isso? A segunda interpretação diz que é a razão entre energia cinética e energia potencial. E a terceira interpretação, que não é a menos óbvia, é a relação, a razão entre a velocidade de escoamento, U, ou que a gente às vezes chama de V, e a velocidade de propagação das perturbações superficiais, que eu vou dizer o que é isso, né? O que são essas perturbações. Bom, a primeira interpretação é então a razão entre as forças de inércia e forças gravitacionais. Tirei isso aqui de um livro antigo de hidráulica que eu achei na biblioteca do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da URGS, né? Se você pegar esse elemento de volume com essas dimensões delta x, delta y, delta z e deixar esse elemento de volume cair, né, em queda livre, tem uma força-peso agindo nesse volume, que é o gama vezes o volume, ou seja, ρg vezes delta x, delta y e delta z. E você pode também dizer que tem uma força de inércia, ρ delta x, delta y, delta z, que é ρ vezes volume, ou seja, a massa, vezes a variação de velocidade com o tempo, que vocês sabem então que isso aqui é a lei de Newton, né? Bom, se a gente rearranjar os termos aqui, a gente chega nessa expressão, ó, ρ, delta x, delta y, v, que é velocidade, e delta v, que também é velocidade. Se a gente fizer então a razão força de inércia sobre força de gravidade, alguns termos vão ser eliminados e a gente vai chegar nisso aí, nessa expressão. Agora observe uma coisa. Na hidráulica, muitas vezes as interpretações vêm por meio da análise dimensional. Pois bem, se a gente tomar as dimensões dessa expressão, é uma dimensão. A gente chega à conclusão que a gente está no numerador com uma dimensão de velocidade ao quadrado e no denominador uma dimensão correspondente a um g vezes uma dimensão característica linear, né? Uma dimensão de comprimento. No nosso caso, é justamente a profundidade hidráulica. Então, dessa forma, a gente prova aí que a gente pode interpretar o número de Froude como força de inércia sobre força de gravidade. A segunda interpretação é muito simples. Ela vem do fato do seguinte, ó. Como o numerador envolve velocidade, a gente associa a energia cinética. Como o denominador envolve profundidade, a gente associa aqui. Que tipo de energia? Potencial. Então, o número de Froude igual a 1, né, no escoamento crítico, seria o equilíbrio entre energias cinética e potencial, certo? Agora vamos para a terceira interpretação. Na terceira interpretação, a gente vai imaginar um canal com parede imóvel na extremidade e um líquido inicialmente em repouso. Então o líquido está aqui quietinho e de repente você dá essa perturbação com essa parede imóvel. Vai surgir uma onda, essa onda vai percorrer o canal com uma velocidade c. Tá? Então aí deslocamento na parede, a velocidade da onda em relação ao líquido. Então é uma velocidade relativa. Relativa a quê? O fluido aqui, ao líquido. E essa velocidade recebe um nome específico chamado celeridade, certo? Tá aí a celeridade. Se a gente tomar um volume de controle que se move junto com a onda, a gente pode descobrir o seguinte, que é uma velocidade aqui menor, porque aqui a seção é maior, e é uma velocidade c aqui, tá? E temos aqui esse ΔY, que é justamente essa relação, a diferença entre a profundidade aqui na crista da onda e a profundidade aqui quando o líquido estava em repouso. Aplicando algumas idealizações, algumas das quais a gente já trabalha há muito tempo na hidráulica, escoamento permanente incompressível, uniforme em cada seção, sem efeitos viscosos de tensão superficial, distribuição hidrostática de pressão e forças de corpo inexistentes. Tá? A gente pode aplicar a equação da continuidade e chegar numa expressão que vocês estão vendo aí para esse ΔV, esse incremento, vamos dizer assim, de velocidade ou decremento. E da equação da quantidade de movimento, nós chegamos a esta expressão. Tá? A gente pode combinar as duas equações e a gente chega a uma expressão para a celeridade ao quadrado. Vocês estão vendo aqui que existe uma razão entre aquele ΔY e a profundidade de escoamento. Se essa relação for pequena, quer dizer, se o ΔY for muito inferior a Y,
a gente considera que a distribuição de hidrostática de pressão é válida e estamos diante de uma coisa chamada águas rasas. E aí a celeridade fica bem simples a expressão de celeridade. Mais ou menos a raiz quadrada de g vezes y. Ora, vocês lembram que essa expressão g raiz de gy era a expressão que está no denominador, é a expressão que está no denominador do número de Froude. Bom, agora vamos ver o seguinte. Existe uma velocidade que é a velocidade do observador que está no ponto fixo, vendo o fluido passar, né? Vamos dizer, a água passando. E a gente sabe que a celeridade, a velocidade c, é a velocidade dessa onda, essa perturbação em relação ao fluido. O observador que está no ponto fixo, então, ele vê a composição de duas velocidades. Uma velocidade que é a do fluido e a velocidade da perturbação. Essa velocidade VW é chamada de celeridade absoluta da onda. Ou então, é o seguinte, pode ocorrer alguns casos, dependendo da relação entre a velocidade do fluido e a velocidade de propagação da onda, né? A gente já sabe que se a velocidade do fluido é menor do que o denominador, a gente está com o número de Froude menor que 1, e aí estamos em regime subcrítico. E se a gente tem a velocidade maior que a raiz de GY, nós temos regime supercrítico. Bom, mas vamos ver como é essa questão da velocidade, da celeridade absoluta. A gente tem, por exemplo, alguns casos que a gente pode presenciar até na prática. Tá? Por exemplo, se você tem um lago, uma água parada, então, tem um caso, por exemplo, desse slide aqui, você tem a água parada e você, por exemplo, jogou uma pedra, as ondas elas se propagam com celeridade, são ondas concêntricas, né? E se propagam com celeridade para a direita e para a esquerda, para montante e para jusante. Vamos voltar lá. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma celeridade igual a 5 metros por segundo e você tem uma velocidade de fluido zero, acontece isso que eu mostrei. Se você está no regime subcrítico e você tem, por exemplo, uma celeridade de 10 metros por segundo e uma velocidade de fluido 5, né, a gente tem então uma velocidade, a celeridade absoluta de 5 menos 10, menos 5, e você tem uma celeridade absoluta para o outro lado de 5 mais 10 igual a 15, certo? Então nós temos propagação para montante e para jusante. Se a gente tem um regime crítico, então com U igual a C, a celeridade absoluta é 0 para cá e é 2 vezes C para lá. E se a gente tem um regime supercrítico, né, a gente tem por exemplo, a gente tiver U igual a 10 e C igual a 5, a gente tem o 10 mais 5, 15 e 10 menos 5, 5. Então temos as duas velocidades para jusante. Então no escoamento subcrítico as ondas podem se mover para montante, mas no supercrítico as ondas não podem se mover para montante. Tá? Voltando aqui à questão da gota. E agora a gente vê mais uma vez uma outra. Essas figuras também só reforçam as anteriores, né? Isso aqui é do livro do professor Rodrigo de Melo Porto, Hidráulica Básica. Então vocês podem ver aqui que se vocês colocarem um lápis num rio, vamos dizer assim, que está num canal que está em regime fluvial subcrítico, vocês vão ver a formação dessas ondas. E se você tiver num canal com regime torrencial, você vai ver a formação dessas ondas, tá? Então aqui você tem o caso, por exemplo, fluvial subcrítico, as ondas se propagando para montante e para jusante, o caso supercrítico, não é isso? E o caso crítico, né?